Bom dia, meu nome é Thalita Andreoli Medinilha e o meu trabalho é na linha da tecnologia sobre a ventilação em edifícios no formato H, uma otimização da forma baseada no coeficiente de pressão. A minha orientadora é Lucila Labach-Chebel e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha pesquisa. Bom, introduzindo o tema, eu escolhi esse formato H porque no Brasil ele é bastante comum, principalmente para os edifícios de baixa renda, né, de interesse social. E no Brasil também a gente tem um déficit muito grande de habitação social. Só no programa Minha Casa Minha Vida foram construídas, desde que o programa iniciou, 4,3 milhões de unidades habitacionais até 2019, ou seja, é muita gente, né? E um outro ponto muito interessante é o fato que as residências de interesse social têm uma qualidade na ventilação muito baixa. Isso vários pesquisadores já observaram isso, brasileiros e também internacionais, que de forma geral esse tipo de modelo de habitação tem essa deficiência, né? E claro, no Brasil, essa deficiência de ventilação significa um impacto na vida de muitas pessoas. Então eu fui tentar entender essa ventilação, né? E eu percebi que um bom jeito para você avaliar a ventilação é usando, por exemplo, o Energy Plus, que é o jeito que a maioria das pessoas que avaliam conforto térmico analisam, né, de uma forma mais completa para entender a eficiência do edifício. Porém, para você fazer isso, a maneira mais comum, né, você tem na verdade duas maneiras, né? Usando o Airflow Network ou então usando por exemplo, o Energy Plus, que é um programa de Building Simulation, para avaliar isso, né? Que é o jeito mais rápido de se fazer. Porém, para você fazer isso, você precisa conhecer o coeficiente de pressão dessa fachada para você incluir esse dado, né? E aí, para você, esses dados, hoje você não tem nenhuma base de dados sobre edifícios de formato H, desse coeficiente de pressão, então você teria dois caminhos, né? Você simular em CFX ou CFD, que é um programa bastante demorado, com em torno de 12 horas de simulação para você chegar nesses valores, ou então fazer um estudo em túnel de vento que também é bastante demorado, porque você tem que fazer as maquetes e simular e tudo mais. Então, esses são caminhos bastante demorados, né? Então, para uma pessoa no dia a dia, um profissional que está fazendo um projeto de um edifício, por exemplo, no formato H, não vai querer passar por todo esse processo para chegar nesse dado, né? Por outro lado, um jeito que normalmente as pessoas tentam usar para ser mais rápido essa simulação é usar um banco de dados, como eu comentei. Então, pode ser um modelo analítico, onde você tem lá uma fórmula, ou então, realmente, o banco de dados em si. Só que esses bancos de dados, de forma geral, eles são só para edifícios retangulares, até tem algumas informações sobre tipos de cobertura diferentes, porém nenhum formatos um pouco mais complexos, como, por exemplo, o H, né? Então, seguindo essa tendência de incluir aí na simulação, né, a ventilação natural, muitos pesquisadores estão tentando fazer isso, porém você percebe que falta dados para conseguir chegar nesses valores, né? Então, a pergunta fica, né? Como aliar precisão e rapidez? Né? E é isso mais ou menos que eu estou tentando responder com o meu doutorado. Então, o objetivo do meu doutorado é um objetivo mais amplo, obviamente não é só focado em extrair dados para uma base de dados para outras pesquisas, né? Ele é ampliado. Então, o objetivo, tendo em vista toda essa importância da ventilação natural na habitação em H, é elaborar uma base de dados para essa edificação de baixa altura e também analisar a ventilação nesses edifícios, né? Eu impactaria isso em três pontos, né? Impactaria a compreensão da ventilação dos edifícios em H em três aspectos. Primeiro, uma avaliação realmente da relação de forma do edifício H, das proporções dele com relação ao potencial de ventilação, olhando para a ventilação externa do edifício, né? As condições de ventilação externa. Depois, compreender a relação desses parâmetros de forma, né? Dessa proporção da forma com a ventilação no interior do edifício, aí já utilizando
o Energy Plus acoplado com dados de simulação, que daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, e por fim criar uma base de dados parametrizada com esses valores de coeficiente de pressão para futuras pesquisas. Então a gente estaria impactando em 3 níveis, né? No projeto preliminar, no estudo preliminar, no projeto em si, já mais detalhado, de plantas, posicionamento de aberturas, e também para os pesquisadores em si. Então você tem vários níveis aí de impacto, né? Então eu fiz uma breve revisão bibliográfica, eu fiz uma revisão bibliográfica sobre o assunto e eu percebi que tem muito pouco artigo realmente sobre o assunto do edifício em H. Pesquisei a edificação, né, a ventilação na edificação H, encontrei apenas 14 artigos que são aderentes ao tema, porém a maioria deles tratava-se de edifícios muito altos, né, edifícios baixos eram poucos, e os que tratavam de edifícios baixos eram de forma bastante superficial e que não atendia aos objetivos, por exemplo, dessa pesquisa. Então demonstra realmente ali uma necessidade nesse ponto, né. E aí também eu percebi que os métodos mais adotados ali para fazer esse tipo de análise eram usando o Energy Plus, que é um programa de simulação energética, o CFD, que é um programa de fluidodinâmica, ou então estudos em túnel de vento. Sendo o túnel de vento o maior, que pega a maior faixa, porque muitas vezes é feito ambos, são feitos ambos, tanto o CFD quanto o túnel, eles são feitos 2 estudos no mesmo, né? Por isso que ele acaba sendo ampliado, né? Então, as etapas da pesquisa, eu fiz em várias cores diferentes aqui. Então, essa cor mais clara é o que está concluído, o verde médio é a etapa que está atualmente sendo feita, e a cor cinza seriam as etapas futuras. Então, primeiro, eu fiz a revisão bibliográfica, que obviamente é mais extensa do que eu apresentei aqui para vocês, né? Então agora eu estou na fase de realizar o experimento em túnel de vento e a configuração dessa amostra para que eu possa levar isso para uma simulação em CFD. Então isso é para validar e configurar a simulação, onde eu vou poder fazer mais casos e ter mais dados. Depois da elaboração da base de dados em si, a análise da ventilação exterior e, por fim, a análise da ventilação no interior do edifício. Então, essas são as etapas aí da pesquisa que eu vou seguir. Então, aqui já foi definida a amostra, como a gente vai simular no CFD, foram definidos parâmetros de relação de forma. Então, aqui ao lado você vê a planta do edifício em H, com as relações aqui de forma, né? Então, as variáveis com essas letras. E aqui no lado esquerdo você vê uma tabela com essas relações. Então, a gente chamou essas 4 relações de P1, P2, P3 e P4, e aí fomos dando proporções entre essas variáveis, entre essas letras, né? Então a largura e a profundidade do edifício seria a primeira variável, a segunda variável tem a ver com a profundidade da reentrância do H, que é esse D, né? Depois a relação entre a largura da reentrância do H com a largura total do edifício, e por fim a altura com relação à largura total do edifício. Então, abrangendo todas essas proporções, a gente tem uma ampla gama de resultados, e comparando com a realidade, eles atendem o que se espera de um edifício real no formato H de baixa altura, que é o objetivo do trabalho. Então, para poder realizar essa segunda parte da etapa, foi feita uma parceria com o CIMEC na Argentina. Eu já fui até o CIMEC, fiz uma primeira etapa, um reconhecimento do laboratório, um primeiro contato, iniciei já os trabalhos, mas ainda pretendo voltar para lá, se Deus quiser, muito em breve, para finalizar a parte da simulação que eles têm lá. Eles desenvolveram uma ferramenta chamada CP Simulator, que tem até um site, vocês podem entrar, muito interessante, que recebe o modelo em 3D no formato IDF, né, do edifício que você quer simular, exporta isso para um programa reconhecido de fluidodinâmica chamado OpenFOAM, e depois devolve para a gente, já pronto, os dados de coeficiente de pressão num formato chamado VTK, que é um formato vetorizado de dados.
Então, eu já visitei eles, nós já fizemos alguns testes, nós já escrevemos em conjunto um código usando uma rotina na linguagem Python para automatizar todos essas proporções de forma que eu comentei anteriormente, isso já está feito, já foram gerados 180 variações do caso base, né, usando todas aquelas parâmetros que eu comentei. Aqui na imagem você vê alguns exemplos de proporções dessas variações de forma, como elas vão ficando, né, bem comprido, mais quadradão e um mais largo, né, como eles vão ser simulados, e ele foi feito basicamente dessa forma. A gente gerou um modelo base no SketchUp, depois exportou o IDF, depois usando uma rotina Python a gente gerou todos esses dados e já foram feitos alguns pré-testes com essas variações de forma. Então, no momento, eu estou na fase de buscar, de procurar uma maneira para fazer a simulação do túnel de vento, que o nosso túnel está precisando de um reparo, o túnel da Unicamp. Então, é possível que eu faça esses ensaios em Portugal, que existe um túnel de vento lá, uma possível parceria, já foi feito o contato, está no processo de fazer a parceria para poder simular lá. E também estamos tentando reparar o túnel de vento da Unicamp, buscando verba com a FAPESP. Então, nesse momento, o trabalho está nessa fase e a partir tendo esses dados aí vai ser possível seguir para as próximas fases. Muito obrigado, pessoal. Espero a gente poder ter uma boa discussão produtiva. Quero ouvir comentário de todos. Muito obrigada.